Imagina que louco uma laranjeira que queira dar maçã. E imagina que mais louco ainda a macieira querer dar laranja. É engraçado que é dessa forma que eu vejo a maior parte das pessoas e como eu me vi boa parte da minha vida também. Um louco fazendo loucura. É incrível como o ser humano compra ideias prontas. É incrível como a maior parte das pessoas não tem nem ideia que a primeira faculdade a qual elas cursaram, muitas vezes e na maior parte das vezes, está baseado nos maiores traumas que ela já vivenciou na vida. Eu digo isso porque o que me levou a cursar nutrição foi o fato de eu nunca ter gostado do meu corpo. E assim eu pensei que, de certa forma, eu poderia ajudar as outras pessoas também a serem mais bonitas, seja lá o que isso queira dizer. É incrível como ninguém para pensar que uma semente de árvore, ela já vem com tudo que ela precisa. Ela já vem sabendo como ser um caule, ela já vem sabendo como se tornar uma árvore, ela já vem sabendo como dar frutos, e ela já vem sabendo quais frutos dar. E o mais louco é imaginar que o ser humano não olha dessa forma para si mesmo. Ele não olha para si mesmo como um ser finito em possibilidades. A gente olha para o livre-arbítrio pensando que a gente pode fazer o que a gente quiser da nossa vida e talvez de fato a gente possa, né, escolher o caminho que a gente quer. Mas se uma macieira não consegue dar laranja, acredito eu que também não vai sair um fruto tão interessante dessa obra a qual você não tem talento propriamente dito para executar. Eu, por muito tempo, tive o sonho de subir em um palco de fisiculturismo, mesmo não tendo uma genética privilegiada para ganhar músculos, mesmo as pessoas dizendo, né, que eu poderia, e eu acreditando também nessa falácia, mas que eu usei de muitos anabolizantes, usei de muito do meu tempo de vida, abdiquei de muito e de muitas pessoas, de muitos lugares, de muitas experiências para vivenciar esse sonho. E hoje eu vejo que, na verdade, eu nem fazia ideia do que eu estava fazendo, porque nunca foi meu verdadeiro sonho, nunca foi meu verdadeiro talento ter músculos, subir em cima de um palco. É, eu nem sei direito o que eu estava esperando, né? Talvez validação por conta do transtorno, talvez me sentir amado, talvez sentir que eu conquistei alguma coisa na vida, mas a vida nunca me favoreceu realmente a subir em um palco. A vida nunca me ajudou e me guiou como eu ouço muitas pessoas sendo guiadas por aí, dizendo que as coisas chegam facilmente para elas. E uma das coisas que me faz acreditar que nós temos um talento e que nós já viemos prontos com isso é justamente o fato de algumas pessoas serem melhores em outras, em relação a coisas específicas, em relação a atividades específicas, a tarefas específicas, a trabalhos específicos. Cada um vem com um dom, cada um já vem com um talento, cada um já vem pré-determinado, predestinado a executar alguma coisa. E isso não sou eu quem diz só não. Eu estudo Jung e o cara sacou, numa época um tanto quanto delicada, que a principal cagada do ser humano é não saber quem ele é. O próprio Jung, um psiquiatra revolucionário do século passado, o qual, na minha concepção, não teve, não levou toda a credibilidade que de fato deveria, já nos dizia que a maior parte das pessoas deixa o seu cérebro, o seu inconsciente guiar a própria vida e simplesmente, no fim da vida, elas chamam isso de destino. E isso é um tanto quanto contraditório, porque as pessoas não param para pensar, pelo menos a grande vertente cristã e de diversas religiões que se tem por aí, de que você precisa ir atrás do próprio mérito, de que você precisa de fato conquistar, de que você precisa ser, antes de tudo, alguma coisa para que a sua vida valha a pena e para que você vá para um possível céu
né, o qual nos é prometido, o qual nos foi prometido por muitos séculos e por muitas crenças, as quais eu particularmente não compacto com. A ideia aqui não é entrar em religião, eu não sigo nenhuma religião específica, né, mas eu acredito em uma força maior que nos guia, que nos orienta e que, de fato, tudo que nós vivenciamos aqui tem um porquê, tem um propósito, e eu vejo que a maior parte das pessoas, assim como eu por um bom tempo, esteve perdido por simplesmente ser uma macieira querendo dar laranja. E é engraçado como desde a infância, né, eu sempre tive uma facilidade muito grande em ler as pessoas, em ser sincero. As pessoas sempre chegavam em mim se abrindo de certa forma, contando seus medos, contando seus anseios, contando histórias as quais às vezes elas até se arrependiam depois de ter me contado, pelo simples fato de talvez a pessoa nunca ter me visto na vida, né? E ela ter aberto ali alguma coisa muito importante que ela nunca abriu para ninguém. E isso de forma despretensiosa, de forma automática, né? O meu talento, particularmente, eu acredito ser com comunicação, também sempre foi muito claro para mim, é que infelizmente por conta de muitos traumas, por assim dizer, melhor dizendo, muitos complexos da minha juventude, eu demorei um certo tempo para que isso se desenvolvesse. Mas hoje em dia eu vejo que sempre esteve escancarado na minha cara, sempre esteve escancarado que eu vim de fato com o objetivo de ajudar de fato a saúde das pessoas, mas não necessariamente a saúde física, a saúde estética, mas sim a saúde mental. Obviamente que as duas estão completamente ligadas, mas que o meu propósito sempre foi cuidar da mente das pessoas. Não que isso seja necessariamente nomeado como um conselheiro, mas é a melhor palavra, pelo menos que eu encontro nesse exato momento. É só isso que eu te peço para parar para pensar. Nos foi vendido um livre-arbítrio, mas se uma semente já é pré-programada, será que a gente também não é? Será que a gente não veio fazer algo em específico nessa terra? Será que a gente de fato tem a possibilidade de escolha? Ter de fato nós temos, isso sem dúvida alguma, mas será que de fato a gente consegue escolher sem angústia? Será que de fato a gente consegue escolher sendo genuinamente feliz? Sendo realmente, genuinamente inteiro? Eu continuo amando a nutrição, eu estudei muitos anos para isso, eu continuo amando o que eu faço, mas hoje eu também acrescento à minha rotina o meu trabalho como terapeuta. Eu ainda continuo estudando e me aprimorando para cuidar da saúde mental também das pessoas, e não só da parte física, não só da parte estética, não só em corrigir exames laboratoriais necessariamente ou permitir que a pessoa permaneça saudável no corpo, mas também aqui. E mexe muito mais comigo eu saber que eu realmente impactei na vida da pessoa de forma muito mais profunda do que simplesmente deixá-la um pouco mais estética, um pouco mais magra, e não que isso não tenha o seu valor, mas não é o que de fato eu vim fazer na minha inteireza, não é o que de fato condiz com o meu talento, não é o que de fato condiz com as minhas habilidades naturais de ser. Então eu só queria te dizer que talvez boa parte dessa agonia e dessa angústia que você sente é só o seu inconsciente, ou você pode chamar de alma, te dizendo que você não é uma macieira, você é uma laranjeira.